Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo número 128. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Salmo 128, do verso 1 ao verso 4. A palavra de Deus diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Pai amado, que a Tua palavra venha trazer direção às nossas vidas esta noite, Pai. Queremos dar ouvidos à Tua voz, queremos entender a Tua palavra e, acima de tudo, praticá-la, obedecê-la, Senhor. Mas primeiro, fala o nosso coração de maneira poderosa, quebra as barreiras de entendimento, os obstáculos à Tua palavra caiam por terra, para que todos aqui possamos ouvir a Tua voz, que é o nosso maior interesse, Senhor. Não estamos aqui para ouvir a voz de homens com doutrinas humanas, com filosofias de vida, mas sim a palavra que sai da Tua boca, que nos alimenta, que nos sustenta e que transforma a nossa vida. Fala conosco, dá-nos essa palavra para que tudo possa mudar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este salmo começa logo no primeiro versículo dizendo bem-aventurado. Uma tradução possível para bem-aventurado é feliz, né? E o próprio salmo, mais adiante, diz como será feliz, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor, como é feliz o homem que vive na presença de Deus. Então, o Salmo fala basicamente sobre esta felicidade. Felicidade, irmãos, é um tema muito interessante, porque é um desejo de todas as pessoas. É difícil você encontrar alguém que não queira ser feliz. Normalmente, uma pessoa que não quer ser feliz, ela tem alguma doença. Normalmente, uma doença mental, não é? Porque o normal, o natural do ser humano é desejar a felicidade, desejar esse bem-estar, não é? Só que muita gente vive em busca da felicidade e poucos, na verdade, a conseguem de forma plena, não é? Porque o grande problema começa no nosso conceito a respeito de felicidade. Todos, eu disse, querem ser felizes. Mas o que é felicidade para mim, pode não ser para você. O que é felicidade para nós cristãos, certamente não é felicidade para quem não conhece a Cristo. Então, os conceitos de felicidade, eles mudam de pessoa para pessoa. E esse mundo em que nós vivemos apresenta alguns conceitos de felicidade. E as pessoas costumam absorver esses conceitos. Por isso a Bíblia deixa bem claro para nós cristãos, um texto que eu até li hoje pela manhã, 1 João 2,15. Não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque todas essas coisas vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem. Então nós vivemos por valores permanentes, mas os valores do mundo são passageiros e são, na sua maioria, errados. Então nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E quando nós absorvemos do mundo os seus conceitos de felicidade, isso então é o início da nossa ruína, irmãos. Porque começamos a desejar aquilo que não deveríamos desejar, imaginando que essas coisas nos fariam felizes. E a Bíblia traz conceitos de felicidade que são muito superiores a qualquer filosofia que o mundo apresente.
Hoje, o que não falta no mundo é filosofia de felicidade, irmãos. São as receitas de felicidade. São as seitas, são os grupos até religiosos, filosóficos, que propõem uma receita de felicidade. E se você seguir aquela cartilha, de repente você encontra a tão sonhada felicidade. E isso é assim desde a época de Jesus. Isso não é novidade. Jesus, quando veio a um mundo dominado pelo Império Romano, que tinha seus princípios, que tinha sua filosofia. Havia também muita influência dos gregos, que já tinham dominado no passado, com sua cultura, que trazia também muitas filosofias que propunham ao homem uma vida de felicidade. Mas se você parar para ouvir, cada uma dessas filosofias aponta, de repente, para direções completamente contrárias, mas dizendo que todas elas conduzem à felicidade, que é aquilo que todas as pessoas desejam, não é? Então, uma filosofia muitas vezes se opõe à outra. Então, eu não quero pregar filosofia, eu quero que a gente conheça a palavra de Deus. Mas para te mostrar como isso já era assim naquela época, há um texto muito interessante que está em Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 17. Atos 17, versículo número 18. É interessante essa história, uma história real que se deu com o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 17, versículo 18. A partir do versículo 16, você encontra o discurso de Paulo em Atenas, a capital da Grécia, o centro de cultura, de comércio, de tanta importância do mundo antigo. O apóstolo Paulo, como cristão, esteve ali e pregou o evangelho, no meio daquela cultura, no meio daquelas pessoas que se consideravam super inteligentes, super preparadas, ele pregou a palavra. E aqui nesse texto nós encontramos o seu discurso. Mas no versículo 18, há um detalhe interessante que diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Paulo chega naquele lugar de tanta cultura, de tanta filosofia, e vai pregar o evangelho. Que evangelho que Paulo pregava? O evangelho mais simples possível: Jesus e a ressurreição. Pregava Jesus como perdão para os pecados do homem e a ressurreição dos mortos, a palavra de Deus se cumprindo. Era isso que Paulo pregava. Mas os filósofos, e aqui são citados dois grupos, discutiam com ele e argumentavam com suas filosofias, e em contrapartida ao que Paulo dizia, falavam de suas filosofias e o chamavam até de tagarela. A impressão que dá é que Paulo não parava de falar, né, irmãos? Paulo não se calava, ele continuava pregando o evangelho, apesar de todas aquelas oposições ao que ele estava dizendo. E assim ainda é hoje, irmãos. Se nós formos pregar o evangelho puro, simples e verdadeiro às pessoas, esse evangelho vai se opor ao conceito que todos estão recebendo da mídia, das obras seculares. Conceitos de felicidade que são propostos e que em nada se aproximam da palavra de Deus. E Paulo enfrentou esses grupos filosóficos. O texto diz aqui que ele enfrentou dois tipos. Está aqui dizendo a palavra no verso 18. Os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. Epícoro e os filósofos do estoicismo, que tinham suas crenças, suas formas particulares de enxergar a vida. Todos esses filósofos falavam, basicamente nas suas filosofias, de caminhos para o homem se tornar feliz. Mas olha só que interessante, os epicureus,
eles tinham um conceito muito parecido com um conceito que hoje nós vemos na nossa sociedade. Diziam assim os filósofos epicureus: tanto mais feliz é o homem, quanto mais possui, tem e goza. É a filosofia do mundo que nós encontramos hoje. Ou seja, quanto mais feliz você é, quanto mais você tenha, você desfrute, você aproveite, você possa gozar de todas as maneiras, as alegrias que o mundo possa te oferecer. Então, você será mais feliz quanto mais você tiver coisas e quanto mais você desfrutar dessas coisas. Essa é a filosofia dos epicureus, que é a filosofia que nós estamos vivendo hoje em dia, irmãos. A maioria das pessoas vive por essa filosofia. Quanto mais eu ajuntar, quanto mais eu possuir, quanto mais eu me cercar de bens, de coisas que possam trazer prazer, mais feliz eu serei. Mas, ao mesmo tempo, estavam contendendo com Paulo os estoicos. Os estoicos já tinham uma filosofia completamente oposta a essa primeira, mas que também encontramos hoje aqui, nas seitas, nos grupos filosóficos que estão nos cercando. Eles já eram mais espirituais, vamos dizer assim, porque os estoicos diziam: a felicidade consiste em ser e não em ter. Interessante, é um conceito que nós também acreditamos. Eu não sou feliz pelo que eu tenho, eu sou feliz pelo que eu sou, não é verdade? Eu sou feliz. Então, o que eles propunham para ser felizes? Que eles se preocupassem com o ser e não com o ter. Até aí, não há nenhum problema com relação a isso, não é? Só que eles se concentravam exageradamente no ser, fazendo então com que eles se tornassem frios, distantes, impessoais, não é? Sem se preocupar com o outro, com o próximo, apenas consigo mesmos. Então era uma filosofia que fazia sucesso naquele momento, não é? Mas, por exemplo, Zenon, que era um dos famosos filósofos estoicos, ele dizia assim: olha, a felicidade consiste numa permanente serenidade interior. Esse cara é meio zen, né, irmãos? O que ele está propondo? Serenidade, meditação, né? Eu feliz é se eu sou sereno interiormente, está tudo bem, zen. Será que vem de Zenon o termo zen? Não, não vem, não é? Mas bem que poderia, não é verdade? Porque Zenon falava isso. Não, o que importa é estar paz e amor, né? Tudo bem. Será que ele fumava maconha? Não sei, né? Mas a gente pode até pensar nisso aí, não é? Havia um outro profeta não, filósofo, Diógenes, que dizia assim: quanto menos o homem possui ou deseja possuir, tanto mais feliz ele é. Também não há nada errado com essa afirmação. O problema é o exagero desses conceitos, que faziam as pessoas partir para esse outro lado. Agora, pensa bem comigo, 2000 anos depois dessas filosofias, estamos nós aqui. Não estamos vendo a mesma coisa, irmãos? Hoje tem um monte de gente no carnaval, né? Na quarta-feira a gente resolve tudo, né? Mas hoje vamos nos esbaldar, né? Talvez esses sejam os epicureus. Vamos lá, que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então não sabemos quanto tempo temos, o negócio é beijar, o negócio é sair, é fazer e acontecer. Não é assim que fazem eles? Achando que com isso vão encontrar felicidade. Então pulam, rolam, né? Saltitam por aí, achando que então estão de alguma maneira desfrutando momentos de felicidade. Já um outro grupo se opõe a tudo isso e diz: não, vamos meditar, vamos ficar aqui numa boa, né? Vamos fumar uma maconha e vamos... meditação transcendental. Não é assim? Opostos, mas todos propondo a mesma coisa. O que propõe? Felicidade. Porque é o desejo de todos nós. O que queremos? Ser felizes. As filosofias estão aí para nos atender de acordo com as nossas preferências. Se você é mais radical, epicureus é o que você deve se tornar, não é? Se você é mais zen, talvez estoico. Assim eram aqueles filósofos lá em Atenas, na Grécia, não é? Só que
nós não temos uma filosofia, nós temos a palavra de Deus, que é muito maior do que qualquer filosofia. Porque a filosofia foi pensada e proposta pelos homens, mas a palavra de Deus, ela veio de Deus para nós. É a direção do Criador para cada um, que também, eu creio, deseja o nosso bem. Deus não deseja o nosso mal. Eu não acredito que Deus deseje o nosso fracasso. Só que muitas vezes o conceito que Deus apresenta não é bem aquilo que eu gostaria. A solução proposta por Deus não é bem aquilo que me atrai num primeiro momento. Mas eu preciso entender que na palavra de Deus eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso para encontrar a felicidade na visão de Deus. E na visão de Deus, a felicidade não está em esbaldar, nem está em meditar simplesmente, mas está em ter uma vida com Deus. E este salmo que lemos aqui no início é apenas um indício do que Deus nos fala a respeito de felicidade. Quando eu volto ao Salmo 128, está escrito: feliz, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. Um conceito que um filósofo jamais pensaria: temer a Deus. Parece que temer é oposto à felicidade, porque para alguns temer lembra medo, e medo não combina com felicidade. Mas temer ao Senhor não quer dizer ter medo dele, mas viver com ele um relacionamento. E a Bíblia diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O resultado é que do trabalho de suas mãos ele vai comer, e ele vai ser feliz, e tudo vai bem na vida dele, está dizendo o verso 2. A esposa dele, no interior da sua casa, será uma videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja, amados, princípio básico para a felicidade é o temor de Deus. Hoje tem tanta gente destemida por aí, não é, irmãos? Fazendo, acontecendo, os piores absurdos têm sido feitos, e as pessoas não têm nem aí para Deus, nem aí para os conceitos de Deus. Por quê? Ainda dizem: o que eu quero é ser feliz, né? Eu quero ser feliz, não importa o que aconteça, não importa de que maneira. Mas a Bíblia diz, ao contrário disso, que a receita da felicidade, ela começa com temor ao Senhor, com observar a sua palavra, com andar no seu caminho. A consequência disso é a felicidade. A consequência disso é uma vida plena, uma vida na presença de Deus. É o que nos disse aqui o Salmo. Mas alguns outros exemplos eu quero compartilhar com você. Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Alguns exemplos de felicidade apontados pela Bíblia. Provérbios 14, verso 21, diz assim: o que despreza o seu vizinho faz o quê? Peca. Mas o que se compadece dos pobres é o quê? Feliz. Olha um conceito de felicidade: compadecer-se dos pobres. Expandindo esse conceito, ter compaixão. É feliz aquele que tem compaixão. Por quê? Lembra comigo, nós fomos alvos da compaixão de Deus. Deus não nos salvou porque havia algum merecimento de nossa parte. Ele agiu conosco por compaixão. Foi compassivo com cada um de nós, a ponto de nos salvar, apesar dos nossos erros e pecados. Agora, parte da nossa felicidade está em sermos também pessoas compassivas, manifestando compaixão. E veja, compaixão é mais do que apenas sentir pena, não é? Ainda mais quando o texto fala de pobres, compaixão dos pobres. Alguém poderia pensar que isso então é sentir pena dos pobres, né? Eu vejo uma pessoa pobre, aí eu sinto uma
pena dela, meu Deus, não vou nem dormir essa noite, mas no outro dia está tudo bem, né? Porque eu senti aquela pena durante aquele momento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de compaixão, e essa palavra é uma palavra muito forte, não é? No Novo Testamento, essa palavra vem de um termo grego que tem um significado muito complexo. Eu não vou nem dizer qual é o termo grego, que é difícil de ler. É splagishinizomai. Aqui, que beleza. Esse é o termo grego para a palavra compaixão. Mas sabe o que ele significa? Ter as suas entranhas movidas. É quando você vê alguma coisa que provoca em você uma indignação, que você sente até uma dor de barriga por dentro com aquilo que está acontecendo. Então, é algo que incomoda você a ponto de você reagir de alguma maneira. A pena, ela não incomoda tanto assim. Você sente pena, mas passa adiante e a vida que segue. Mas a compaixão impede você de passar adiante, porque ela contorce as suas entranhas, de maneira que você se sente obrigado a fazer alguma coisa. Foi essa compaixão que nos salvou. Várias passagens bíblicas, essa palavra grega é aplicada. Quando Jesus se compadeceu das multidões, ou seja, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, pregamos isso aqui essa semana, ele está sentindo esse enjoo interno de ver quanta gente perdida, sem pastor, sem direção para a sua vida, e isso está provocando uma reação da parte de Deus. Então é essa compaixão que traz a verdadeira felicidade, porque é uma compaixão que me move a fazer alguma coisa. Se eu não sou movido a fazer, eu tive apenas pena. Mas se eu me movi a fazer alguma coisa, na verdade, então, eu tive compaixão. E por compaixão, Jesus fez muita coisa e por muita gente, não é? Mas eu também queria que você não entendesse aqui no texto o pobre, que é aqui mencionado, apenas no sentido material. Porque, irmãos, há muita gente pobre que tem dinheiro. Você sabia disso? Não é só o pobre no sentido financeiro. Há o pobre no sentido espiritual. Uma pessoa que muitas vezes tem dinheiro, mas é carente de um monte de coisa. É carente de carinho, é carente de atenção, de amor, de uma série de coisas que ela não tem. Embora ela tenha dinheiro, mas ela não tem coisas tão básicas e tão essenciais. E quando a Bíblia nos fala dessa compaixão pelo pobre, por que não encarar também pessoas desse tipo, não é? Que são dignas de compaixão, para que a gente seja movido a fazer algo por elas, não é? E quando você faz, a Bíblia diz, você então é feliz. Aquele que se compadece do pobre é feliz. Então, tenha um ato de compaixão para que você seja feliz. Às vezes você está buscando a felicidade muito longe de você e ela de repente está muito perto de você, está ao alcance da sua compaixão. E às vezes você imagina que alguém vai te fazer feliz, que alguém vai te dar alguma coisa que te fará feliz. Mas veja, o texto aqui diz é que quando eu dou alguma coisa para alguém, que eu me torno feliz. Quando eu me compadeço a ponto de agir, isso é que me faz feliz. Então não depende de alguém me dar alguma coisa. Mas tem gente que só é feliz com um cheque, né? Ou com algumas notas de 100. Aí é complicado, meu amado. A sua felicidade, ela não será jamais duradoura. Ela sempre será momentânea. Ela vai depender dessas injeções na sua vida. Mas a Bíblia está falando de conceitos permanentes. Então, aquele que se compadece dos pobres, esse é feliz. É feliz baseado em algo que ele dá e não em algo que ele recebe. Você está entendendo isso? Você quer ser feliz? Dê ouvidos à palavra de Deus. Tema ao Senhor e ande no seu caminho. Provérbios ainda 16, 20, vamos ler?
Provérbios 16, versículo 20, diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é o quê? Feliz. Mais um conceito bíblico de felicidade, baseado não em coisas, mas também baseado na confiança que eu tenho para com Deus. A Bíblia diz: o que confia em Deus, o que confia no Senhor, esse é feliz. Pensa bem, irmãos, da onde tem vindo a sua confiança, ou pior, aonde você tem depositado a sua confiança? A gente às vezes deposita confiança em tantas coisas, em tanta gente, né? E no final somos decepcionados, saímos frustrados, às vezes até com raiva das pessoas em quem nós confiamos. Mas a Bíblia está dizendo que o conceito de felicidade real, ele se aplica àquele que confia no Senhor. Abra comigo o Salmo número 20, versículo 7. Algumas lembranças que Deus nos dá na sua palavra a respeito disso. Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, aonde? Nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Aonde está a tua confiança? Depende disso a tua felicidade, meu amado. Segundo a Bíblia, a tua felicidade depende daquilo que você confia. Se você confia no Senhor, você é feliz. Agora, se você confia em carros, cavalos, posição social, bens, coisas que você ganhou, status, não é? Cursos que você fez, formação que você tenha, a felicidade vai ser muito difícil para você. Mas se você confiar no Senhor, tudo isso vai mudar. Salmo 62, versículo 10, vamos adiante. Outro conceito bíblico, por isso temos que olhar bem para a palavra de Deus. Salmo 62, verso 10, diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. A Bíblia está dizendo que se você colocar o coração na sua prosperidade, nas suas riquezas, nos seus bens que se multiplicam, isso não vai trazer felicidade para você. O que trará felicidade é a sua confiança irrestrita em Deus. Porque dinheiro você pode ter hoje e não ter amanhã. Você pode prosperar hoje e não continuar prosperando amanhã. Então a Bíblia diz: não coloque nessas coisas o seu coração. E aí, irmãos, qual é a filosofia que você segue? Se você é um epicureu, você quer ganhar cada vez mais, você quer ter cada vez mais, achando que com isso você vai ser feliz. E você vai colocar toda a tua confiança nos bens que você amealhou durante a sua vida. E aí, no dia que eles faltarem, como será a tua vida? Não é? Como será a nossa reação no dia que nós percebermos que tudo aquilo em que confiamos ruiu? Agora, Deus não vai ruir jamais. Em Deus você pode confiar plenamente. Você pode lançar sobre Ele toda a tua confiança. E é isso que a Bíblia te convida a fazer, não é, irmãos? O que diz lá o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Essa é a proposta de Deus. Caminho no Senhor. Confiança no Senhor. Temor ao Senhor. E a felicidade como consequência. A felicidade como consequência que é produzida pela paz. Por que é feliz quem confia no Senhor? Porque entrega a Ele todas as coisas. E não fica com as preocupações, não fica com as angústias. Porque eu confio em Deus. Então tudo eu deposito em suas mãos. Mas se eu não confio, tudo está nas minhas mãos. E eu não consigo lidar com tudo isso. É tudo grande demais para mim. Então a felicidade se transforma em angústia. É como aquele que tem muito dinheiro, mas tem muito medo também de ser roubado. Muito medo de ser enganado, muito medo de perder aquilo que tem. O que adianta? É como disse Jesus, você ajuntou os teus bens nos celeiros.
Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será? Do que adianta tudo isso se a tua segurança não pode estar nunca nessas coisas? Então a felicidade não está nesses conceitos, mas está em Deus. Leia comigo Salmo 32, verso 10. Palavra de Deus, Salmo 32, verso 10. Diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, o que acontece? A misericórdia o assistirá. Veja, o nosso prêmio é essa misericórdia. A misericórdia vai assistir aquele que confia no Senhor. Veja, não é como no mundo que a gente espera um prêmio valioso, né? Olha, se você confiar em Deus, você vai ter carro zero, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Tudo que é prometido por, às vezes, até algumas igrejas, não é? Não, a Bíblia está dizendo, se você confiar em Deus, a misericórdia vai te assistir. Mas se você pensar bem comigo, o que mais você precisa é de misericórdia. O que mais você precisa não é de carro, não é de casa, não é de salário. O que mais a gente precisa é misericórdia. Porque se a gente tiver tudo isso, mas não tiver misericórdia, para quem será? Perguntou Jesus. Tudo aquilo que eu preparei, guardei e ajuntei. Esta noite pedirão a tua alma, e se não houver misericórdia, o que vai acontecer com a tua alma? A resposta é simples. Então, o que eu preciso de verdade é misericórdia. E a Bíblia diz que o prêmio da confiança no Senhor é que essa misericórdia me alcance. Salmo 125, vamos lá, mais um exemplo. Salmo número 125, versículo 1, todo mundo conhece. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Diz a Bíblia que aquele que confia no Senhor se torna firme, tal qual o monte de Sião. Uma pessoa que confia em Deus é uma pessoa firme, que vive em firmeza. E não é o que nós precisamos, irmãos. Felicidade não é hoje desfrutar de toda a alegria que eu possa e amanhã estou na fossa. Até rimou, viu? Eu desfruto de tudo e amanhã, quarta-feira de cinzas. Já viu? Igual o pessoal faz no carnaval, né? Desfruta, bebe todas, pega todo mundo. Quarta-feira de cinzas chega aí, e aí vem a depressão, aí vem a tristeza, vem a ressaca, né? E você vê que nada daquilo satisfez, nada daquilo foi duradouro, durou apenas 4 dias, nada ficou, e depois você tem que conviver com aquilo que você é para o resto da vida. Não há firmeza. A firmeza é garantia de continuidade. Entra ano, sai ano, o Monte Sião está lá, firme para sempre. Entra ano, sai ano, está lá você que confia em Deus, firme. Firme, como eu disse hoje de manhã, irmãos. O que importa não é quanta gente entregou a vida para ele, o que importa é quanta gente ficou firme. Quanta gente permaneceu em Cristo, não é? Quanta gente está até hoje no Senhor, firme. O que confia no Senhor é como o monte de Sião, firme, não se abala, para sempre. Entra dia, sai dia, vem chuva, vem problema, vem raio, vem tempestade, mas o cara está lá, firme. Por quê? E confia no Senhor. Isso é felicidade. Você acha que felicidade é viver de altos e baixos? Hoje está uma maravilha, amanhã está uma porcaria. Hoje está uma maravilha, amanhã está uma droga. Isso não é felicidade. Felicidade é o que diz a Bíblia, a vereda do justo, Provérbios 4:18. É como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Dia a dia vai melhorando um pouquinho mais. Mas o tempo todo firme. Firme no Senhor. Firme. É dessa firmeza que a gente precisa para ser feliz. Se você não tem essa firmeza, você nunca vai ser feliz. Você vai sempre estar sujeito às tempestades da vida, vai sempre estar de altos e baixos, né? Está fundo, está raso, um dia está bem, um dia está mal, né? Vai estar sempre assim. E, sinceramente, você não será uma pessoa feliz dessa maneira.
Tem uma história aqui que eu já contei na igreja, mas que vale a pena lembrar, é que contam, né? Não sei se é uma história verdadeira, que um navio estava enfrentando aí uma grande tempestade e estava todo mundo apavorado dentro do navio, com medo de que esse navio viesse a naufragar. Mas dentro do navio havia um garoto, um pequeno garoto, que estava ali tranquilão, né? Todo mundo desesperado e o menino calminho ali no navio, e pessoas ficaram espantadas. Como pode, né? Você nessa calma, um garoto e o navio quase virando, e perguntaram para o garoto, por que você está tão calmo assim? Sabe o que o garoto respondeu? Meu pai é o capitão do navio, e eu sei que ele sabe lidar com essas coisas. Você tem essa paz? Quando você está no navio, está tudo acabando, quebrando, mas você pode dizer, meu pai é o capitão desse navio. Ele está no controle e ele é bom nesse negócio. Ele sabe lidar com tempestade, ele sabe lidar com tempo ruim. Não há por que temer. Veja o que a confiança em Deus faz com você. Ela não faz você ignorar simplesmente as coisas e viver no mundo da lua. Mas ela traz paz, porque ela traz a convicção de que há um Deus no céu que está cuidando de você, que está no timão do seu navio. Então você pode ficar tranquilo. Enquanto está todo mundo desesperado, você está confiante como aquele menino. Mas para isso, meu amado, é preciso conhecer o Pai e confiar no Pai. Confiar é o segredo da felicidade. Confiar, o que confia no Senhor é feliz. E para a gente terminar, abra em Provérbios 29 agora. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Como uma conclusão de tudo que foi dito aqui, Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é o quê? Feliz. O que guarda a palavra de Deus. A lei é o representativo da palavra de Deus. Aquele que guarda a palavra de Deus, esse é feliz. Ela é o alicerce da minha felicidade. Porque ela que produz fé em mim, produz confiança. Por que eu confio no Pai? Porque eu o conheço. Eu falei aqui algumas vezes, em algumas pregações, que fé precisa ser traduzida em conhecimento de Deus. Porque como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Você consegue confiar em alguém que você não conhece? Você só confia naquela pessoa que você conhece. E o que te dá conhecimento de Deus é a fé. E a fé, a Bíblia diz, vem pelo ouvir. O ouvir da pregação, que vem da palavra de Deus. Por isso a palavra traz felicidade. Dar ouvidos a esta palavra, guardar essa palavra, é fonte de felicidade. Porque ela alimenta a minha confiança, porque me dá mais conhecimento do Deus que ministrou e que deixou para nós esta palavra. Então ela se torna o alicerce da nossa felicidade. Eu quero ler contigo Lucas capítulo 11, aonde Jesus falou muito bem sobre isso. Lucas capítulo 11, verso 27 e 28. Você conhece esse texto. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Jesus enfatizou a ideia: feliz mesmo é quem ouve a palavra de Deus e quem guarda a palavra de Deus. Ela é o alicerce, é a base da minha felicidade. E a prática dessa palavra que eu ouço, ela é a evidência de que realmente eu guardei.
Todos nós estamos aqui dia após dia, cultuando a Deus e ouvindo a palavra. Não há ninguém aqui que possa dizer que não ouviu, a não ser aqueles que dormiram o culto inteiro. Mas os que não dormiram, ouviram. Amém? Agora, se você está guardando, aí é outra coisa. O que vai provar que você está guardando é a prática dessa palavra na tua vida. A prática comprova que, além de ouvir, você guardou o que você ouviu. É isso que vai acontecer. E daí virá a felicidade. Ouvir e guardar, disse Jesus. Mas o guardar é comprovado pela prática. E o próprio Senhor também ensinou. Eu quero ler contigo Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo número 7, verso 24 e verso 25. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa em cima do quê? Da rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. A prática da palavra é essa base, a rocha. Ouvir, como disse Jesus, e praticar. Todo aquele, pois, que ouve e as pratica, será comparado a esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, essa construção sobre a rocha é o reflexo daquele que ouviu e colocou em prática aquilo que ouviu. Então, a prática da palavra é a base firme sobre a qual a gente constrói a nossa casa para que ela não caia. E Jesus e o Antigo Testamento, a palavra de Deus e toda a Bíblia estão dizendo para mim e para você que queremos ser felizes. Felicidade é obedecer a palavra de Deus. Felicidade é praticar a palavra de Deus. Isto é que vai trazer como resultado o que está lá no Salmo 128, que é o que todo mundo quer. Feliz será sua mulher na sua casa, seus filhos, que maravilha, tudo que fizer será bem sucedido. Todo mundo quer isso. Mas o início do versículo diz: é feliz o que teme ao Senhor. E porque teme, põe a sua palavra em prática na sua vida. Consequência, tudo irá bem. O problema é que nós queremos o final. Nós queremos que tudo vá bem com a gente, mas não queremos o início, que é temer a Deus, ouvir a sua palavra, edificar a nossa casa sobre essa rocha. E para terminar, abra a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 25. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo número 1, versículo 22 ao versículo 25. Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que ele diz aqui? Que aquele que apenas ouve está se auto-enganando, está apenas ouvindo. Veja, ele está na igreja, ele frequenta os cultos, ele consegue não dormir na minha pregação, mas ele está apenas ouvindo. Então ele está se enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Bem-aventurado no que realizar. Veja o que Deus fala sobre felicidade. Ouvir e praticar. Se eu apenas ouço, estou me auto-enganando. Por quê? Quando eu ouço, é o que Tiago diz aqui. A palavra revela quem eu sou. Como se eu estivesse diante do espelho olhando para mim e vendo todos os meus defeitos e todas as minhas imperfeições. É isso que o espelho faz com a gente, é ou não é? Não é isso que você vê quando olha no espelho? De manhã cedo, quando você acorda.
O que você vê no espelho? Você. Sem maquiagem, amém? Sem Photoshop, não é isso? O que você vê no espelho? Você, exatamente como você é, com todos os defeitos. Assim é a palavra de Deus. Ela tem o poder de nos colocar diante desse espelho para o qual olhamos e vemos todos os nossos defeitos. Mas se eu não coloco em prática, o que acontece? Eu esqueço daquilo que eu vi. Ela me mostrou os meus defeitos, mas eu esqueci completamente deles e continuei vivendo como se não existisse espelho. Continuei vivendo como se os meus defeitos não importassem. Mas quando eu ouço a palavra e coloco ela em prática, aí, irmãos, é o Photoshop da minha vida. Aí é realmente a transformação da minha aparência. Aí eu começo a mudar de fato a minha aparência. E aí eu começo a viver uma vida feliz. Quando eu ouço a palavra, que me revela quem eu sou, e começo a mudar de acordo com aquilo que me foi revelado, aí Tiago diz lá no final, feliz naquilo que realizar, porque ouvi e pratiquei a palavra de Deus. Fala para mim, você quer ser feliz? Eu quero também. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos colocá-la em prática na nossa vida. Vamos viver com compaixão. Vamos viver tendo misericórdia dos outros. Vamos confiar no Senhor completamente. Vamos descansar em Deus. Vamos nos despojar dessas vaidades, dessas coisas que tanto o mundo quer trazer para nós como seus conceitos de felicidade. E vamos olhar só para Jesus, só para a sua palavra, para que de fato você possa ser feliz, como só Jesus pode fazer você ser feliz. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se paz a paz doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quero fazer uma oração com você, meu irmão, pela tua felicidade. Esse hino, eu creio que tem um significado muito importante, porque dizem que aquele que fez essa letra, a compôs, né? Depois de uma perda muito grande na sua vida, perdeu seus filhos. E depois de perder seus filhos, escreveu essa letra. Se você prestou atenção no que você cantou, você viu ele declarar aqui, né? Se dor a mais forte sofrer. Que dor a mais forte do que a perda de um filho, né? Dizem alguns que essa é a pior dor. Então ele diz, se dor a mais forte sofrer, ainda que isso aconteça, ainda assim sou feliz com Jesus. Ainda assim é em Deus que está a minha felicidade. Não em coisas, não em pessoas, não em circunstâncias. A nossa felicidade tem que estar em Jesus. Porque coisas vão embora, pessoas também vão embora, circunstâncias acabam um dia, dinheiro um dia acaba também. Se você colocar a sua felicidade em qualquer uma dessas coisas, como faziam os epicureus ou até os estoicos, não vai adiantar, você não vai ser feliz para sempre. A única maneira de ser feliz para sempre é ser feliz com Jesus. Eu quero orar essa noite junto contigo para que Deus te mostre a verdadeira felicidade. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero te pedir por meus irmãos que aqui se encontram, que talvez, Senhor, estejam diante de perdas, de dificuldades, talvez tenham também sofrido uma dor muito forte da perda de um filho, de um parente, de um amigo, talvez tenham enfrentado situações adversas. Pai, mas mostra para eles que a felicidade verdadeira está em Jesus, que a felicidade verdadeira está em Deus, na obediência à sua palavra, no temor ao Senhor, na manifestação da compaixão, da misericórdia. Senhor, fala ao nosso coração, tira todo engano da nossa mente, toda influência maligna, toda influência mundana, que tenta nos ensinar que felicidade é algo completamente diferente daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, muda a mente dos meus irmãos, muda a ideia de vida de cada um, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra e entender e viver a felicidade verdadeira que o Senhor tem para nós, que está além das coisas, está além das pessoas, está além das circunstâncias. Dá-nos esta felicidade verdadeira, plena, dia após dia, até o final da nossa vida, Senhor. Independente do que aconteça, é o que eu te peço, orando pelos irmãos que aqui estão. Oro a Deus junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos louvar do início esse hino. Se paz da mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus, seu Senhor, sou feliz. Eu sou feliz, Senhor, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. você vai para o céu, meu irmão. Céu onde vou para sempre morar, com gemidos na luz do Senhor. Diga então, sou feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga, eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por toda alegria e felicidade. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A Ele foi o nosso culto, o nosso louvor, a nossa presença aqui, e que você vá embora com essa presença, amém? Todo o tempo da sua vida para ser feliz, sempre com Ele, isso independe das circunstâncias, amém?